A Prefeitura de Porto Alegre sofreu uma derrota na Câmara de Vereadores com a rejeição de projetos do pacote enviado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior. Dois dos mais polêmicos ficaram para depois do recesso. E é sobre este pacote que nós vamos conversar agora com os vereadores Adelicel, do PT, e Ricardo Gomes, do Progressistas. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado. Obrigado. Bom, gente, vamos começar. Você de casa pode participar pelo 99588-2374 e a gente começa pelo seguinte, vamos lá. A análise do segundo pedido de impeachment do prefeito Marquesan ficou para depois do recesso. Vocês consideram que há embasamento para que o prefeito seja retirado do cargo? Vamos começar, doutor Ricardo. Não há. Primeiro, a própria base do governo queria já ter votado esse pedido de impeachment, porque nós sabemos que ele é frágil juridicamente, não tem a menor condição de prosseguir. O fato que é sustentado nesse pedido é que o prefeito teria feito uma transferência para Carris acima do orçado, teria levado quase 40 milhões de reais para Carris, quando o que tem no orçamento do município é 9.800.000 reais. Só que o próprio orçamento autoriza o prefeito a manejar 10% da despesa, isso é quase 600 milhões de reais, foi manejado menos de 40, então está dentro da margem que a lei autoriza o prefeito a fazer, isso foi feito através de decretos, não tem nenhuma fundamentação jurídica. E nós sabemos que é um pedido, obviamente, político, que quer explorar o momento político. Não temos dúvida de que não vai adiante. A própria base do governo queria já ter votado e é uma pena que a cada novo pedido se tenha que discutir isso, parar o plenário para enfrentar essa questão. Não vejo nenhum fundamento técnico capaz de levar adiante esse pedido. Doutora Adeli? Eu esclareci ontem já publicamente que, na minha opinião, tem uma base legal porque precisaria ter a licença legislativa para fazer a integralização do capital. Portanto, do ponto de vista dos princípios da administração pública, ali há uma afronta à questão da legalidade. Mas a pergunta que as pessoas têm que se fazer é o seguinte: isso é uma barbaridade que aconteceu? Não é uma barbaridade que aconteceu. Porque eu acho que quando você tem um conjunto de questões que vem acontecendo com o administrador público, a legislação americana é muito mais clara e precisa sobre isso. Você faz lá o recall, você faz uma revogação de mandato. Isso nós deveríamos ter na legislação brasileira, nós não temos. Então, muitas vezes, algumas questões que estão naquela área entre o legal, o ilegal, que você tem uma margem de apreciação. O Ricardo tem uma apreciação sobre a questão da possibilidade dos 10% de manejo. Isso em parte é verdadeiro, tá? Mas como na questão da integralização do capital, na nossa leitura da legislação, precisa ter a apreciação da Câmara, nós achamos que foi cometida uma ilegalidade. Mas vou deixar bem claro, isso não é um divisor de águas sobre a gestão Nelson Marquesan. Há outros problemas, há outras diferenças políticas que nós queremos discutir. Bom, vamos começar explicando o que aconteceu de mais recente na Câmara. Os projetos que estavam na ordem do dia de ontem também deixaram de ser votados, isso em razão da morte do advogado Matias Nagelstein, pai do presidente da Câmara, Walter Nagelstein. Bom, os dois projetos pertencem ao pacote de reestruturação do governo Marquesan. Um desses projetos atinge em cheio o funcionalismo, seria a criação de um regime de previdência complementar. Os municipários estão em greve. Isso é importante a gente... Acabou agora. Encerraram agora. A gente tem já a informação, Guilherme. O Guilherme vai colocar na tela agora a informação pelo site, pode ser da Câmara, Guilherme? Vai lá. Bom, o que seria essa mudança na aposentadoria? Tá? Vamos analisar a proposta em si. É possível reduzir o déficit da Prefeitura sem esse corte ou essa reestruturação? Bom, primeiro eu quero aproveitar e mandar um abraço para o presidente Walter Nagelstein, nosso presidente. Nossa solidariedade. Nossa solidariedade para a família também. Eu fui aluno do pai dele, Dr. Matias Nagelstein, então quero mandar um abraço para a família. O projeto, primeira coisa, temos dois projetos que são os dois próximos da pauta, um é do IPTU e o outro é esse da Previdência Complementar. Esse projeto da Previdência Complementar, ele afeta basicamente
e principalmente os servidores que venham a ingressar no serviço público a partir de agora. Ele tem um impacto muito pequeno nos servidores que já são da casa, porque ele se destina, ele cria um novo modelo de previdência complementar para os novos. Os que já são funcionários da prefeitura podem optar por entrar ou não. Isso é um aspecto. Eles têm um prazo para manifestarem se querem ou não estar nesse plano de previdência complementar. Se optam ou não. Se optam ou não. O segundo aspecto ele também se aplica só para aqueles servidores que ganham ou ganharão no futuro mais do que o teto do INSS, que é de R$ 5.500 aproximadamente. Então é uma previdência complementar que vai ajudar a formar esse bolo de dinheiro que precisa para pagar as aposentadorias no futuro. Nós tínhamos um regime de previdência em Porto Alegre até 2001, que era a chamada repartição, em que se pegava tudo que os servidores pagavam e com esse valor, tudo que era recolhido, se pagavam as aposentadorias. Não tinha um fundo que ia acumulando e capitalizando. De 2001 para cá existe esse fundo e agora está se criando uma terceira, um regime que se soma a isso, que é o da previdência complementar para os que ganham acima do teto. Ele não tem nenhuma perda para os servidores que estão trabalhando na prefeitura. Isso é importante dizer. E, pelo contrário, está garantindo que no futuro os novos que estão entrando agora, que entrem a partir de agora, vão conseguir se aposentar e receber o valor. Sim. Nós estamos com o risco de ver a Previdência quebrar o município. E esse ponto que eu queria deixar claro, pelo menos nessa participação do doutor Ricardo, é que sem essa medida as contas ficam inviáveis. Essa é uma das medidas, e nós até conversávamos antes de entrar no estúdio. Sim. Nós temos um déficit de Porto Alegre que é da ordem hoje de... A prefeitura anuncia 400 milhões para esse ano, para uma receita de 6 bilhões. Então, são 400 milhões de déficit. Isso pode ser enfrentado de maneiras diferentes. O problema da Previdência é que o déficit só vai crescendo. Então, aqui se precisa atuar. Não é simplesmente... olha, hoje a Previdência custa para o município de Porto Alegre 790 milhões de reais. Isso é mais de 10% de tudo que a prefeitura arrecada. Então, aqui precisa se fazer alguma coisa, porque senão essa despesa vai crescendo, vai comendo 10, 15, 20, 25 e isso não tem fim. Doutora Adelino. Eu queria explicar o seguinte. O projeto que complicaria a vida dos funcionários foi aquele que foi derrotado semana passada. Esse sim, esse mexia na questão do tempo integral, da dedicação exclusiva, etc. Esse foi derrotado. Teve 22 vereadores em 36 que votaram contra, só 6 a favor, alguns se ausentaram. O projeto da Previdência Complementar não é um projeto... As pessoas, às vezes, têm dor de cabeça. Acabei de explicar para uma professora que isso não é assim como as pessoas estão lendo. O Ricardo acabou de dizer, é daqui para frente e atinge muito pouco, a não ser os optantes. Mas veja o seguinte... Eu não sou contra a aposentadoria complementar. Eu sou contra o projeto, neste momento, que a prefeitura, para dar uma turbinada nessa nova instituição, terá que colocar recursos. E os recursos são precários, como já foi explicado aqui. Nós temos 300 e pouco, 400 milhões de déficit, mas num quantum de quase 7 bilhões ou 7 bilhões, isso não é uma Babilônia de dinheiro, vamos deixar isso bem claro. E acho que nós vamos criar uma estrutura burocrática que vai demorar para começar a funcionar e nós temos uma dificuldade. Eu acho que o grande problema estava até 2001, que todo o dinheiro que se arrecadava dos servidores ia para o Caixa Único e depois se gastava do jeito que se gastava e começou a ter... O prefeito tem problemas porque tem que botar dinheiro, mas esse dinheiro entrou em algum momento no caixa da prefeitura. Depois disso tem o Previmpa. Eu acho que o Previmpa é um fundo municipal de previdência que está bem, tem uma capitalização boa, tem uma saúde financeira positiva. Então, eu sou única e exclusivamente contra por causa que tem que turbinar essa nova instituição com dinheiro que vai vir do caixa da prefeitura, vai demorar a se sustentar. É só por isso, porque existe... a aposentadoria, a previdência complementar em vários estados, vários municípios. Não é uma questão de princípio. Tá? Eu acho que há uma tendência hoje da Câmara aprovar, por uma pequena margem, mas há.
Nesse caso é uma questão com de emendas. forma. De fórmula. Eu acho que é muito mais de forma, entende? Porque quem começou com esse negócio da Previdência privada, complementar em nível nacional foi a presidenta Dilma, né? Porque a Previdência em nível nacional é uma tragédia, entendeu? E também estava em déficit. O poder público. Então, com todo o respeito, embora haja déficit no município, o gasto que se vai ter para criar isso é muito menor do que o custo que ele vai ter ao longo do tempo. Então, na verdade, a prefeitura desencaixa um pouco agora para economizar muito no futuro. Até é uma das chamadas medidas estruturais, que o impacto não é neste ano, mas reorganiza as finanças de Porto Alegre para o futuro. Sim. E aí nós acreditamos que vamos conseguir a maioria, a base do governo, mais independentes em número suficiente para aprovar o projeto, porque ele é um dos que reorganiza as finanças do município para o futuro. O impacto maior desse projeto não é na gestão Marquesan, ele é daqui a 5, 10 anos, quando esse déficit que hoje é de 700 milhões pode chegar a 1 bilhão e 700 milhões, é quase 20% da receita. O doutor Deli falou sobre o projeto de ontem, né, o projeto que pretendia mudar o estatuto dos funcionários públicos. O projeto significaria um corte de até 40% em salários de determinados funcionários. E aí agora o doutor Ricardo vai nos corrigir se for o caso. Agora, também quero que o senhor responda, doutor Ricardo, porque apenas 6 vereadores votaram a favor desse projeto. Esses projetos que estão saindo da prefeitura estão sendo discutidos com a base. Por que a base não aprovou, não abraçou esse projeto? Estão sendo bastante discutidos. Primeiro, essa é uma questão fundamental. Se diz que o projeto ameaçava tirar 40% do salário dos servidores, isto não é verdade. Desde o princípio, a prefeitura aceitou e acatou, através da discussão com os vereadores, a ideia de garantir que os servidores que já recebem o tal da RTI ou RDE, que são os chamados regimes especiais de trabalho, a prefeitura aceitou manter para os funcionários que já têm isso. Então, também valeria esse aspecto, que afetaria 40% do salário, apenas para novos servidores que viessem a ser contratados no futuro. Isso ficou claro, e isso estava mais claro ainda numa emenda que foi apresentada pela bancada do PMDB, a emenda de número 14, se não me engano, que foi rejeitada, obviamente, com um esforço muito grande da oposição para rejeitar a emenda, e com isso o projeto perdeu qualidade, a segurança que a emenda transmitiu para o projeto se perdeu, e isso resultou, claro, aí num número pequeno de votos, porque já se sabia que, como estava, o projeto precisaria a correção daquela emenda. Então, te respondo as duas coisas. Primeiro, não havia esse risco de perda de 40% para os servidores se fosse aprovada a emenda. A oposição trabalhou para derrubar a emenda, estranhamente, porque era a emenda que protegeria, preferiu apostar na derrota do projeto, fez isso, conseguiu vencer a emenda, e com isso, até para grande parte da base e dos vereadores independentes, sem a emenda o projeto ficaria em dúbio, e Sim. Por isso acabou se tendo poucos votos. Bom, antes de a gente entrar na questão do IPTU, já tem gente mandando participação, 99588-2374, para você mandar a sua pergunta, a sua questão. Agora sim, já que foi referido pelo doutor Ricardo, a postura da oposição nesse caso e até mesmo em outros. Veja o seguinte, a oposição não pode ser responsabilizada por algumas cabeçadas que o prefeito está dando. Nós, por exemplo, aprovamos o CADIM. Eu fiz uma das principais defesas de que tinha que ter um cadastro de inadimplentes, e também defendi que tinha que ter um parcelamento junto aos credores da prefeitura já duas vezes. Então, nós estamos ajudando. Nós queríamos ajudar o prefeito a resolver o problema da planta de valores, que está defasada desde 91. Tá? Nós apresentamos algumas proposições, inclusive ele, na sua proposta, até levou em consideração uma emenda que eu fiz no ano passado. No entanto, a gente vinha dizendo, sem uma discussão clara sobre as zonas fiscais, 1, 2 e 3, zona 1 paga cheio, zona 2 paga 80%, zona 3 paga 60%, e sobre os vazios urbanos, ele mandou a gente fazer uma emenda para ter o IPTU progressivo no tempo. A gente não ia fazer a emenda de alíquotas agora, a gente dizia que em 180 dias ele tinha que mandar um projeto, porque isso é uma medida extra fiscal. Só que ele foi negociando com uma entidade prometendo uma coisa, para outra prometendo outra, e nós dizíamos de que patamar vai
começar o valor venal. O valor venal, regra geral, é o valor de mercado. Mas nós temos uma crise. Hoje você tem um apartamento de 700, você não vende por 700, vende por 550, 600. Então, aí quando entrou o tal do simulador, a gente começou a ficar apavorado porque a trava de 30, 30, 30 depois vai virar 100%. E também um desconto de 25% para o centro histórico, mas o quarto distrito está na mesma situação, a Cidade Baixa e a Zenha também. Ademais, os hotéis estão numa situação de crise. Agora, não posso dar 25% de desconto para um hotel, tipo City Hotel, que tem morador de rua morando lá à frente, um hotel tradicionalíssimo de Porto Alegre, e na Rua da Praia tem 9 farmácias que estão otimamente bem, está errado. Então, por isso que nós não vamos acompanhar, nós tentamos negociar isso, não foi possível avançar. Então, os 4 votos da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós já tínhamos posição do PSOL, de vários outros vereadores, e nesse ponto, nós que somos de visões político-partidárias diferentes, nós vamos votar contra o IPTU, né? Vamos. Essa é a pergunta, por exemplo, do Rafael Silva, do centro de Porto Alegre. Ele diz: eu gostaria de saber qual a medida correta que o prefeito Marquesan e a Secretaria da Fazenda deveriam ter adotado no projeto PTU. Apenas a revisão da planta? Ou o nosso PTU vai aumentar em 50% no centro de Porto Alegre? É o que questiona o Rafael Silva. Bom, eu estava secretário do Desenvolvimento Econômico em Porto Alegre, desde o início da gestão Marquesan até que esse projeto veio para a Câmara de Vereadores, e eu, em razão desse projeto, deixei o governo por me opor ao projeto. Achei que não poderia ficar no governo sendo contra o projeto. Eu sempre fui contra aumento de imposto, sempre defendi isso, venho do movimento liberal, fui presidente do Instituto de Estudos Empresariais. E ali eu me posicionei contrário ao projeto, justamente pelo que aponta o telespectador. São 2 aspectos diferentes. O primeiro é fazer uma revisão da planta, que Porto Alegre precisa fazer, sim, precisa. Não é feito desde 1991, é verdade. Várias cidades fizeram várias revisões de planta de 91 para cá. Sim, várias dessas revisões que as outras cidades fizeram resultaram num aumento de arrecadação de 3,5%, 4%, 5%. Ou seja, tinha um reajuste de planta ponderado que não resultava em uma sobrecarga de impostos. Esse projeto, como ele está hoje na Câmara de Vereadores, ele é um projeto que aumenta a arrecadação do município com o IPTU em quase 50%. E aqui há uma dificuldade do cenário econômico, da dificuldade que as famílias vão ter para pagar esse valor, do impacto que isso vai ter nos negócios de Porto Alegre, porque o consumidor vai ter menos dinheiro para comprar, a loja, o mercado vai ter menos clientes e ainda vai ter que pagar mais. Então, existe um impacto muito grande. Então, eu respondo, há 2 aspectos fundamentais nesse projeto. Um é uma revisão de planta que poderia ser feita com parcimônia, e o outro é um aumento de carga tributária alto, pesado, e por isso eu me oponho a ele. E nesse aspecto nós vamos votar junto. A grande discussão era também a questão da urgência ou não. Eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça, meu parecer foi vitorioso na Comissão de Constituição e Justiça, de que não poderia, porque a leitura que eu faço, que esses projetos tipo servidores, que mexem na lei orgânica, no estatuto, que é o código, e tem a interpretação que a questão tributária é codificada, né? Não pode ter urgência. Mas o plenário derrubou essa posição. E nós podíamos discutir o IPTU até o dia 30 de setembro. Na comissão eu dizia, sete vezes eu propus nas comissões, vamos fazer um acordo, vamos rever, vamos discutir, o prefeito manda uma proposta retificativa, e votamos no dia 15 de setembro, é o tempo máximo. O pessoal não quis, forçou a apressar, vai perder a votação, porque o IPTU não vai passar, vou dizer claramente, não tem votos para aprovar o IPTU. Bom, a gente vai aguardar então as próximas votações depois do recesso, e aqui eu quero deixar um abraço muito forte aos 2 vereadores, a vereadora Deliciel do PT e o vereador Ricardo Gomes do Progressistas, que nos atenderam, e aqui é um espaço para o debate, também assim como é na Câmara, e a gente agradece a disponibilidade de virem até aqui conversar e prestar esses esclarecimentos. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado, Bis, pelo convite, estar aqui conversando
conversando com os telespectadores e com o colega Adeli. A gente, embora tenha tido uma semana muito dura e complicada na Câmara, o vereador Adeli sempre é um colega que a gente tem uma conversa em altíssimo nível, em um debate construtivo, porque temos interesse de ajudar Porto Alegre. E também tivemos o privilégio de ouvir o Frank Jorge. Sempre é um privilégio, uma aula com o mestre Frank. Aula Vamos para outras urgências. Aqui nós temos várias na Câmara. Mas vamos para outras urgências. A música é necessária. Sem dúvida. É E aqui eu quero deixar registrado, a gente teve uma excelente demonstração de um debate civilizado, cada um expondo as suas ideias, e é isso que a gente quer, não só na Câmara, mas nas ruas de Porto Alegre, especialmente no ano eleitoral. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Um abraço.